semanas varrendo folhas. É outono por aqui. Estamos na Argentina, no coração dela, a 2 horas de Córdoba. Essa que é a segunda maior cidade desse que é o segundo maior país da América do Sul. Córdoba, com seus 2 milhões de habitantes, linda, grande e bela, e com o melhor sotaque de toda a Argentina, o cordobês. Che, las llaves. Paseo por Córdoba. Estive em Córdoba, capital, no verão, comemorando a vitória da Argentina. E vocês não sabem como foi bom. Lindo, recheado de emoção visceral, uma experiência para nunca esquecer. Por um momento na final, vocês lembram da final? Quando eu já presenciava uma das amigas acendendo vela, vocês lembram da final, né? A Argentina ganha, empata, perde bem. Mas nós não estamos em Córdoba. Hoje é outono e nós estamos em Tras la Sierra, simplesmente uma das zonas mais belas de toda a Argentina. Eu vim parar aqui porque no início do ano eu criei um perfil no site do Workaway, que é uma plataforma de ofertas de voluntariados em todo o mundo. E escrevi uma mensagem para um casal de anfitriões, donos de uma pousada, que precisavam de uma mão para ajudar com cuidados do jardim. E nós chegamos com 4, eu e Valdir. Logo depois da final da Copa do Mundo, fomos para a Patagônia, no verão, voluntariar. E eu passei 3 meses de bunda pro alto limpando o banheiro e foi o melhor verão das nossas vidas. Sério, conheçam Bariloche no verão. Agora essa será a nossa segunda experiência de voluntário através do Workaway. Então, numa sexta-feira de maio de 2023, subimos as famosas altas cumbres de Córdoba. E chovia. Muito. A gente chegou no meio de um pé d'água e nem deu para aproveitar as paisagens incríveis da quebrada del Condorito. Mas não importa. Naquela época, a gente ainda não sabia quantas vezes íamos poder curtir essa estrada. A verdade é que no dia seguinte, o sol apareceu. E era sábado. E era nosso dia de folga no voluntariado. E tinha feira. E, meus amigos, era a feira. A Feira de Vila Las Rosas acontece todos os sábados e é um grande evento que une os artesãos da região e atrai turistas de todo o país. Vá com tempo, com bom humor, roupas confortáveis e aproveite. Eu amo feiras, amo trabalho artesanal, feito com respeito, feito por pessoas, por mãos humanas. Então me senti em casa, conheci gente e fui muito feliz por lá. O final de semana passou e a gente se tocou que não veio aqui só para turistar. A gente tinha de trabalhar de segunda a sexta, 5 vezes por semana, das 9 às 12, 3 horas por dia. E em troca, recebíamos uma suíte só para nós e acesso à cozinha e às instalações da propriedade. Essas são algumas das propostas possíveis de serem encontradas no Workaway. O conceito de trabalho voluntário envolve uma troca, não necessariamente financeira. Eu entrego meu tempo e, em troca, recebo algo que seja do meu interesse ou que me seja necessário. No nosso caso, nós precisávamos de um local para morar e assim economizar no aluguel. O canal do YouTube ainda não nos sustenta. Quem sabe um dia a gente chega lá. Tá vendo a gente ali? Esse era o trabalho. A gente estava se preparando para a chegada do inverno, então rolou muita poda, muita manutenção no jardim, cuidado de lenha, de horta e muita folha. Muita folha. Eu disse, muita folha. Tu sabe que as folhas caem no outono, certo? Algumas árvores, como as nogueiras e os pessegueiros, essas daí que vocês estão vendo, elas são lindas, né? Então, elas soltam as folhas no outono para se proteger no inverno. Então, para mim, que sou carioca, eu sempre vivi numa zona tropical, eu só conheço isso de filme, tipo Outono, em Nova York, né? As folhas são alta tecnologia. Na real, eu gosto de observar a natureza com isso em mente. Quanta tecnologia. Então, quando eu olho para uma árvore, eu sempre vejo aquela inteligência ali, aquele ser vivo, e tento aprender com ele, ou não interferir tanto. Essa visão de mundo é muito interessante e ajuda a gente a estabelecer uma forma de habitar o planeta um pouquinho mais harmônica, sustentável e mais inteligente, não é mesmo? A questão é que eu sabia que as folhas eram parte muito importante daquele sistema, que estavam ali para nutrir e proteger o solo, alimentar a microbiota, bichos, insetos, micróbios, bactérias e um monte de outros trens que a gente não vê. E que o próprio rastelo, essa ferramenta aqui, ó, que o uso contínuo desse rastelo causa ferida, fissura, expõe o solo. E é por isso que ele fica assim, ó,
careca. Todo mundo tem que vir para esse cemitério aqui e ficar sozinho. Então vocês imaginam como eu me sentia toda vez que a tarefa do dia era rastelar. E foram 21 dias assim. Mas eu fui uma boa menina e me comportei. Porque nem sempre a gente pode dizer o que pensa. E nem sempre o que a gente pensa vale a pena ser dito. E mais, nem sempre o que a gente pensa é o melhor. E, como dizia um grande poeta, às vezes está certo é perder. E veja bem, folha suja, não é? Quem aí nunca varreu as folhas do jardim? Eu cresci vendo os adultos fazendo isso. Tinha que ficar limpinho e bonito. Portanto, se trata também de uma questão estética. Onde eu vejo beleza, outras pessoas veem sujeira. É extraordinário que possam existir pontos de vista diferentes do meu. As pessoas têm opiniões diferentes, veem as coisas de forma diferente, veem beleza em coisas diferentes. Então, por mais que a minha opinião tivesse algum embasamento, eu senti que deveria apenas observar a mim mesma. Enquanto eu rastelava, procurava imaginar uma forma de usar essa situação. Eu sorrateiramente tentava salvar as folhas. E confesso que por vezes não dei o meu melhor no trabalho e deixava uma outra folhinha escapar. Para alimentar o solo, eu dizia. Uma vez ou outra, pensei em contá-los da minha situação. Não sei quantas vezes revivi o discurso do quão necessário tais folhas eram na proteção do solo e como eu os ensinaria a mantê-las, porque elas trariam impactos positivos em todo o ecossistema. Inclusive, teremos mais borboletas, dizia eu empolgada. A verdade é que o trabalho na poda é exaustivo, mas é extremamente necessário para que um jardim esteja apresentável durante todo o inverno. Tá vendo essas plantas aí? Elas dão umas flores lindas, elas são parentes do gengibre, mas quando vem a geada elas secam, ficam feias e impossível de serem cortadas. Então a gente corta antes. Mas calma, elas têm rizomas e eles crescem de novo lindonas quando chega a primavera. Essa horta nós dois preparamos, reviramos a terra e retiramos toda a cobertura. E certamente eu tenho todas as minhas opiniões em relação a isso, mas eu não quero contá-las aqui. Veja bem, às vezes as minhas opiniões não importam tanto. Aranhas gigantescas fugindo. No último dia de trabalho voluntário, eu fiz isso aqui, uma oficina de cosmética natural. Cosmética de jardim, criada para essa família aprender a cuidar de si mesma com aquilo que habita o seu jardim. Era o trabalho que eu fazia no Brasil com o começo e foi muito bom poder trabalhar com esse assunto que me emociona tanto por aqui. E aí nesse dia vocês sabem o que rolou, né? Claro que você sabe. Nesse dia eu pude dar a minha opinião e ela foi ouvida. E foi muito bom. O melhor momento para dar a nossa opinião é quando ela quer ser ouvida. Os voluntariados são experiências muito gratificantes e enriquecedoras. E também muito desafiadoras. Te tiram do seu lugar comum, sabe? Da sua zona de conforto. Se você gosta de aprender e ser desafiado, e se você, como eu, também precisa economizar um pouquinho, e enquanto conhece essa terra de meu Deus, eu tenho certeza que o Workaway é o seu lugar. Bem, essa é a minha opinião.